Fala, adoradores de desenho japonês. Isso aqui não é uma repostagem. Como prometi, irei refazer alguns vídeos do início do canal. Afinal, eu era mais inexperiente nessa coisa de Utoba, então vou tentar entregar uma versão melhorada. Não que meus roteiros, narrações, edições sejam uma coisa que se diga, nossa, que primor técnico, que profissionalismo. Mas nunca me propus a isso, né? Mais ou menos tentar entregar uma versão melhor que a anterior, né? E hoje será sobre o Shurato. O meu primeiro vídeo do quadro É Bom ou Apenas Nostalgia? O quadro do canal onde revisito coisas que gostava no passado e as reavalio se o negócio era bom mesmo ou se apenas convencia minha mentalidade juvenil com pouca bagagem na época. Então, da mesma forma que me proponho analisar a obra sem me cegar pela nostalgia vazia, que é basicamente consumir tentando apenas emular os sentimentos da infância, sem fazer o esforço para amadurecer sua leitura da obra. Também não me esperem análises pífias com falas imbecis do tipo: ai, é datado, envelheceu mal. Eu posso ser meio burro, mas não ao ponto de forçar esse tipo de muleta pra falta de argumento. Então vamos começar essa bodega. Vou falar tanto do anime Shurato, que fez muito sucesso por aqui nos tempos de Rede Manchete, quanto na sua sequência em OVA, que é inédita no Brasil. Aviso: esse vídeo conterá spoilers. Mesmo se tratando de um anime de mais de 30 anos, não significa que todos o assistiram. Mas lembre-se, esse vídeo é meramente uma review e jamais deve ser tratado como formador de opinião de ninguém. Se querem realmente ter uma opinião formada sobre a obra, vão lá e assistam e construam a própria experiência. Tenku Senki Shurato foi um anime produzido em 1989 pela Tatsunoko. Sim, o conceituado estúdio de animação Tatsunoko, conhecido por títulos como Match Go Go Go, conhecido no ocidente como Speed Racer, Gatchaman, Zillion, Macross, Yatterman, cujos personagens foram inspiração para a equipe Rocket do anime de Pokémon. Cachern, que citei no vídeo falando sobre as inspirações na criação dos jogos de Rockman. Enfim, deu para sentir o currículo da Tatsunoko. Mas Shurato é realmente bom? Então, se vocês curtem um joguinho de luta, provavelmente conhece o título Tatsunoko vs Capcom, lançado para Wii. Jogo que reúne personagens de jogos da Capcom e de animes da Tatsunoko naqueles 5 minutos de porrada sem perder a amizade. Mas lá, nenhum personagem de Shurato dá as caras. Seria isso um indício de sua qualidade? Ou apenas não é um dos animes mais populares do estúdio? É nítido que Shurato foi produzido para pegar carona no sucesso de Saint Seiya, ou Cavaleiros do Zodíaco, se preferir. Mas em vez de trabalhar com temáticas como constelações e mitologia grega, Shurato usa a cultura hindu e budista como plano de fundo. Ao contrário da maioria dos animes, a animação de Shurato foi lançada primeiro. E só um ano depois, em 1990, veio o mangá, ilustrado por Hiroshi Kawamoto. Na época do primeiro vídeo, muitos comentaram a respeito das diversas diferenças existentes nesse mangá. É tão difícil desvincular Shurato a Saint Seiya que até mesmo no Brasil ele foi exibido exatamente por causa de Cavaleiros do Zodíaco. Quem viveu os tempos da Rede Manchete vai se lembrar da febre dos seriados de Tokusatsu dos anos 80, febre essa alavancada por Jaspion e Changeman. E com esse fenômeno, a Manchete e outras emissoras exploraram o gênero até o talo. Diversas séries de Tokusatsu sendo exibidas e extremamente populares até pelo menos a primeira metade dos anos 90. Mas com tamanha saturação, a coisa foi esfriando, né? Apesar de em 1994 a Manchete conseguir lançar um Inspector como um grande hit, no mesmo ano estreou um tal de Cavaleiros do Zodíaco, que por mais que muitos que não viveram a época se recusem a acreditar, esse foi o maior fenômeno e impacto cultural causado por um anime aqui no Brasil. O negócio foi louco mesmo. E não demorou muito para a emissora procurar seus novos Cavaleiros do Zodíaco para dar continuidade a todo esse sucesso, audiência e produtos licenciados vendidos. E assim trouxeram os Cavaleiros Budistas e posteriormente os Cavaleiros Samurais, deixando bem nítido que a Manchete estava focando em animes rotulados como clones de Saint Seiya, cujo foco eram guerreiros que vestiam armaduras místicas estilosas. E então, em 1996, estrearia Shurato na Rede Manchete. Paz na terra aos homens e aos guerreiros de boa vontade.
Mas a harmonia do mundo celestial está ameaçada e lutadores irmãos se tornam adversários num combate mortal. Shurato, você tem que morrer. Shurato, de segunda a quinta, 7 da noite. Como falei anteriormente, Shurato se baseia no budismo e hinduísmo. Provavelmente alguém deve estar se perguntando, mas como assim utiliza os dois? Na época que passava na manchete, eu achava que a parada era totalmente baseada na cultura hindu, principalmente por ter nomes de divindades como Vishnu, Shiva e Brahma. Mas ao rever, identifiquei muitos simbolismos budistas. O budismo e o hinduísmo têm origens comuns na Índia há 500 anos antes de Cristo. Compartilham crenças paralelas e viveram lado a lado, e com o tempo o budismo foi se espalhando pela Ásia, criando suas diversas ramificações. Assim como as religiões abraâmicas, que tiveram uma origem próxima, mas foram se ramificando com o passar do tempo, surgindo assim o judaísmo, islamismo e cristianismo. O anime começa com o protagonista Shurato Hidaka, enfrentando seu melhor amigo e companheiro de treino Gai Kuroki na final do torneio de artes marciais juvenil. Até que de repente ambos são envolvidos por uma misteriosa luz. Então Shurato é despertado por uma garota chamada Rakshu, que na dublagem ficou como Hakeshi. E então descobre que está em um mundo estranho conhecido como Tenkokai, mundo celestial na versão brasileira. Peraí, um anime onde o protagonista vai parar em um mundo místico, onde ele irá evoluir despertando seus poderes e viver muitas aventuras? Seria Shurato a porra de um isekai nos anos 80? Pois é, apesar de Shurato não ser um anime com um título quilométrico, com mais um personagem genérico com cara de Kirito e com uma trama mais genérica ainda baseada em MMORPG, a premissa básica do que define um isekai está longe de ser uma novidade. Uma das coisas que me deixa triste de apagar o vídeo anterior é que todos aqueles comentários que foram lá postados desaparecerão junto com ele. Mas faço questão de recitar o comentário que na época até fixei no topo do vídeo. O Zemo do antigo canal Covil deu uma filosofada sobre Isekai e a jornada do herói. Algo interessante em relação a você levantar a bola do Isekai, a própria jornada do herói, ou monomito, contempla isso. Nem que seja simbolicamente, para se tornar herói, o cidadão comum precisa abandonar parentes, amigos, amores, ou seja, seu próprio mundo para abraçar o caminho da aventura em outro mundo que não é o seu. Em resumo, precisar dar sua vida para renascer como herói. Isso é explorado em infinitas narrativas, mas uma que chama atenção é a bíblica, quando Lucas, Salmo 14, versículo 26, há a seguinte passagem: se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até mesmo sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. A ideia da jornada do herói é exatamente essa. Você foi convocado para uma missão em outro mundo, Isekai, e se não descolar de sua vidinha pacata e acomodada, não conseguirá se preparar para cumpri-la. Ou ainda mais nos termos do budismo, segundo Jay Campbell, quando o envoltório da consciência tiver sido aniquilado, ele se torna livre de todo temor, além do alcance da mudança. E tudo isso de fato tem relação com o nascer de novo, renascer, reencarnar, ressuscitar, ou ainda com mais camada de simbolismo, ser summonado para um outro mundo. Talvez o lance do Isekai seja esclarecedor de duas etapas desse autoabandono, que são o abandono de sua vida exterior e o abandono de sua vida interior. O summonamento, embora esclarecedor, faz com que o seu proto-herói mantenha-se nostálgico, o que é um grande obstáculo no seu caminho, já que por não ter abandonado o seu mundo, sua vida exterior por conta própria, ainda não conquistou autonomia. Daí a choradeira eterna de certos personagens, a nostalgia. Pois é, notamos que houve um paralelo tanto ao Isekai, ao monomito e ao budismo, coisa que irei abordar mais pra frente. Mas é nítido que o tema central desse conceito narrativo constantemente usado é o renascimento, o desprendimento de sua vida pacata e, em outras palavras, sair de sua zona de conforto para encarar a árdua jornada. Mesmo que para cumprir tal missão é preciso abdicar de sua terra natal, de seus entes queridos e até mesmo de sua vida como a conhecia.
O irônico é que a onda dos isekais atuais é uma subversão escapista desse conceito. Em vez do protagonista ter de trabalhar o desapego à sua vida pacata e ao mundo no qual fazia parte, agora geralmente os protagonistas odeiam suas vidas, não se encaixam socialmente e magicamente vão parar em um mundo mágico onde lá eles são especiais, todo mundo paga pau pra eles, ganham diversos poderes facilmente, chove mulheres querendo abrir as pernas pra eles, enfim, tudo surge de mão beijada. Basicamente é o sonho molhado do nerd esquisitão, desprovido da mínima capacidade de socialização, para em um mundo onde seus problemas não existam. Mas voltemos a Shurato. De repente, Shurato é atacado impiedosamente por Guy, como se ele tivesse visto aquela sua conversinha secreta com a cocotinha dele. Mulher de me ver, pra mim é violino, eu viro a cara e me bavare. Mas a verdade é que agora seu melhor amigo virou um sujeito com um olhar cruel e obcecado a matá-lo. Então depois é explicado que Shurato e Guy foram transmigrados para o Tenkukai pela deusa Vishnu, e que na realidade eles são reencarnações de um dos 8 Rei Devas, que protegem o mundo celestial. Esses 8 guardiões são os guerreiros mais poderosos de Tenkukai, uma função similar ao dos Cavaleiros de Ouro em Saint Seiya. Como em Cavaleiros do Zodíaco, os guerreiros desse mundo possuem armaduras místicas. Essas armaduras são chamadas de Shakti. Elas possuem uma forma inicial que parece um totem. Podem mudar para uma forma que são usadas como veículos e por fim se unem aos corpos de seus donos, tornando-se uma armadura. A palavra Shakti na cultura hindu está ligado a poder ou energia criativa. Shakti representa a força vital do universo, o princípio feminino responsável pela criação. É diretamente ligada à deusa hindu suprema. Shakti, além de ser a força criadora, está ligada ao dinamismo, movimento e mudanças. Logo está ligado também ao sustento e destruição do universo. Guy e Shurato foram transmigrados para o Tenkukai para completar os 8 Rei Devas para se preparar para a guerra contra os Ashura que se aproxima. Aqui já temos um outro paralelo com o budismo, onde acredita-se que o universo se divide em 6 mundos. Basicamente aquele ciclo das 6 existências apresentado por Shaka de Virgem. Esses mundos também podem ser tratados como os diferentes estados psicológicos da alma. Em Shurato se trabalha com 3 deles: o mundo dos humanos, o Ningenkai, o mundo celestial, o Tenkukai, que é o mundo dos deuses, e o mundo dos Ashuras, que são semideuses que sempre buscam guerras com os deuses por invejarem sua condição. Os 8 reis Devas são chamados de Hachibusho. Shurato, o rei Shura, ou Shura-O no original, é o protagonista do anime, cabeça de vento, o típico protagonista de sangue quente de shounen. Seu Shakti representa um leão. Guy, o rei Yasha, ou Yasha'u no original, era o melhor amigo de Shurato, mas que agora se torna um antagonista. O típico bichonen é o cara descolado, bonitão, que fazia sucesso com as garotas e constrata com a personalidade de Shurato, com uma personalidade mais calma, centrada e que usa mais a cabeça. Seu Shakti representa um lobo. Hyuga, que na dublagem chamavam de Hyoga, o rei celestial ou Ten'ou no original. É o guerreiro mais fiel e justo dentre os Devas. Seu Shakti representa um tigre. Ryoma, o rei dragão, ou Ryuo no original, é considerado o mais forte dentre os Devas. É o melhor amigo de Hyuga, um sujeito tímido, centrado e determinado. Seu Shakti representa um dragão. Reiga, guardião Karura-O, que na dublagem ficou o Rei Carla, um personagem um tanto narcisista, se acha lindo, metido andrógeno, curte usar maquiagem e apesar de seu estilo afeminado, adora galantear garotas. Costuma ter um ar brincalhão e despreocupado. Seu Shakti representa um Garuda. Dan, o rei Riba, ou Riba-O no original, o mais combativo e cabeça quente dentre os Devas, adepto da força bruta. Seu Shakti representa um rinoceronte. Kuya, que na dublagem foi chamado de Kenya, o rei Dappa, ou Dappa-O no original. Ele é o guardião mais sério e disciplinado, o que mais conseguiu desenvolver seu soma dentre os Devas. Seu Shakti representa um búfalo d'água. Renge, a guardiã Nara-O, que na dublagem ficou como Leng, a rainha Nala, a única mulher dentre os Devas. Firme, esforçada e aguerrida. Seu Shakti representa um unicórnio. Eu reassisti o anime com áudio original, até revi uns episódios dublados para relembrar como era a qualidade da dublagem e tal.
E apesar de algumas mudanças e até uns equívocos de tradução, como chamar os Ashura de povo Azara, ou chamarem o deus Brahma de Brahma, provavelmente para não confundirem com o nome da famosa cerveja, que na época também fabricava refrigerantes. Quem gosta mesmo de cerveja sabe que uma Brahma é uma Brahma. Não importa onde, não importa quando. Brahma é Brahma, você sabe. Mas no geral foi uma dublagem competente, que tinha seu carisma e sem dúvida foi uma dublagem muito superior à primeira dublagem de Saint Seiya, que foi feita pela Gota Mágica, que era repleto de erros bizonhos e diálogos sem sentidos, mesmo que muitas figuras do elenco de dublagem de Cavaleiros também estavam presentes em Shurato. E sem dúvida também bem melhor que a dublagem horrenda de Yoroiden Samurai Troopers, que na manchete era chamada de Samurai Warriors. Uma dublagem sem sal, sem emoção e com uma tentativa patética de ocidentalizar um desenho japonês sobre samurais. Apesar que hoje o pessoal rasgaria o bumbum no Twitter com certas cenas de Shurato, assim como fazem com o Yu Yu Hakusho, né? Claro que atualmente precisariam usar VPN pra isso, né? Droga, seu imbecil de uma figa! Volta aqui e lega, seu andrógeno nojento! Quem fala? E você que se pinta todo como uma mulher? Cala a boca! Um boçal como você que só sabe manipular mentes não deve entender nada de beleza! Lembro que quando comecei a rever Shurato com áudio original, já na abertura eu me surpreendi. E não exatamente pelo maravilhoso tema original de abertura Shining Soul, na potente voz de Satoko Shimizu. Afinal já conhecia a música e já escutava fazia anos, mas não me lembrava que as cenas da abertura eram tão bonitas assim. Lógico que não eram, porque na manchete as cenas de abertura eram uma edição genérica com amontoados de cenas do anime, enquanto a abertura original foca em apresentar Shurato e os 8 guardiões em cenas visualmente bonitas, mesclando com estética de arte asiática tradicional, como vistas nessas nuvens e oceanos, ao lado de toda essa ornamentação ao redor da tela. Tudo para realmente remeter a uma estética budista. Eu lembro que na época eu não gostava tanto do encerramento do Shurato, mas quando escutei no original foi amor à primeira escutada. Quem não se cantar com essa estética, essa voz, esse ritmo, que traz uma associação com a mística China antiga, está morto por dentro. Sabako no Meizu é arte demais, bicho. Sobre as versões brasileiras da abertura e encerramento interpretadas pela Graça Cunha, foram bem competentes. Até apareceram no vídeo das melhores aberturas brasileiras de anime. Claro que não chegam no nível das originais, mas foram boas versões que ao menos foram feitas baseadas nos temas japoneses. Só aí já são bem melhores que a abertura brasileira feiona de Saint Seiya da época, que parecia com hino de município, e a abertura instrumental genericona da versão brasileira de Yoroiden Samurai Troopers. Esses entraram pro vídeo de piores aberturas brasileiras. No entanto, originalmente Shurato tem 2 aberturas e encerramentos. No Brasil, essas músicas não foram adaptadas. Usaram somente a primeira abertura e encerramento até o final. Por esse e por outros motivos, achei que assistir Shurato com áudio original foi uma ótima experiência. Além das músicas, também foi possível pegar melhor os elementos culturais que acabaram se perdendo na dublagem, principalmente por se tratarem de cultura e conceitos distantes da ótica ocidental. Esses 8 devas do mundo celestial no original são chamados de Hachibusho, que significa 8 guardiões. Na cultura budista, são um grupo de divindades cuja função é proteger o Dharma. Lembrando que Karma e Dharma, a grosso modo, se referem ao princípio de causa e efeito. Toda ação terá uma consequência, que pode ocorrer na vida presente ou até em encarnações futuras. O Karma seria as consequências negativas geradas pelas ações do indivíduo, enquanto o Dharma seriam as positivas. Eu acho o traço do anime muito bonito. Como já citei, as ilustrações dos encerramentos acabam sendo um espetáculo à parte. No entanto, dentre todos os personagens que aparecem no anime, acho que poucas armaduras possuem um visual realmente interessante. Mas além das armaduras radicais, Shurato tem outras similaridades com Saint Seiya, como essas imagens com composição do personagem com o animal que representa sua armadura atrás.
ou mesmo o início do golpe principal de Shurato, o Shura Mahaken, o punho mágico de Shura, que na dublagem ficou apenas como o poder de Shura, que lembra bastante o meteoro de Pegasus. A história também se desenrola mais ou menos nos moldes de cavaleiros. Indra, que na cultura hindu é o senhor do tempo e do clima, no anime ele é general dos guerreiros de Tenkukai e braço direito da deusa Vishnu. Mas digamos que ele dá um golpe de estado, transformando a deusa em uma estátua de pedra, e assim tomando o poder total do mundo celestial. Seu plano infalível era culpar o Shurato, o forasteiro de outro mundo. Sim, a culpa é sempre do estagiário, mas ele foi flagrado por Hyuga, então ele acusa Shurato e Hyuga de terem armado um complô contra Vishnu. E assim Indra nomeia Gai, que agora se tornou um malfeitor, como seu braço direito. Os demais guerreiros Devas passam a odiar seus antigos companheiros por terem cometido tal traição. Em pouco tempo, Ryoma e Ireiga também descobrem a verdade e passam a ficar do lado de Shurato, Hyuga e Irakusho. Então, o que antes eram 8 guerreiros Devas, agora se dividem em 2 grupos de 4. Um grupo formado por Shurato, Hyuga, Ryoma e Ireiga, que são acusados injustamente de traição. Outro grupo manipulados por Indra, completamente cegos em cumprir seu papel hierárquico, achando que estão defendendo a ordem, formado por Gai, Reng, Kuya e Dan. Em outras palavras, é basicamente a mesma premissa inicial de Saint Seiya, onde ocorre uma corrupção interna dentro do próprio santuário, causando assim uma batalha entre os cavaleiros de Atena, sendo o pequeno grupo de cavaleiros de bronze tratados como rebeldes traidores, os verdadeiros responsáveis por acabar com tal corrupção dentro da organização. Indra exerce o mesmo papel de Mestre Ares, e assim como Saga, a verdadeira identidade de Mestre Ares, Indra era admirado por todos, considerado um homem justo e íntegro. Mas em dado momento, descobre o Soma Negro dentro de si e aceita a posição de espião dos Ashura, e se torna assim um grande cuzeiro. Simples assim. De início, Shurato recusa sua missão, dizendo que isso não é problema dele. Cada um com seus problemas. Legião da má vontade. Que ele não tem nada a ver com esse mundo, só quer voltar pra casa, o que nos leva à questão do Isekai levantado por Zemo anteriormente. Mas ao ver os amigos lutando entre si, os vendo passar pelo mesmo sofrimento que ele está passando com Gai, ao ver o mundo utópico de Tenkukai definhar pela ausência divina de Vishnu, e principalmente sabendo que o mundo humano sofreria tal consequência da destruição do mundo celestial, ele acaba aderindo à causa, sendo obrigado a evoluir e aprender a controlar seu soma. Apesar de ser uma obra japonesa, Shurato parece seguir perfeitamente a estrutura do monomito, ou jornada do herói. O que ao meu ver é meio chato é que no decorrer da trama vão tratando Shurato como um cara especial, uma espécie de predestinado e blá blá blá. Isso é uma coisa minha de não curtir muito essa história do protagonista que simplesmente nasce especial, que todos passam a pagar pau pra ele e que seus feitos grandiosos ocorrem porque ele estava predestinado a tudo isso. Ao contrário de Saint Seiya, ao menos a obra clássica, que trata os protagonistas como os fudidos da vida, que mesmo nascendo sobre uma estrela que lhes reservara uma vida repleta de fardos e sofrimentos, eles sempre se reerguem. São apenas seres humanos miseráveis, mas que com tamanha obstinação conseguem até lutar contra a vontade dos deuses. Também acho chatão toda hora o Shurato chorando pensando no Gai. Beleza, eu entendo que é importante valorizar a amizade e tal, mas tanta emice enche o saco. As Fujoshi dodóizinha costumam shippar personagens por muito menos do que isso. Aliás, se Shurato fosse uma obra atualzinha, teria de tudo pra ser um anime hypado. Além da parada ser um isekai, olha pra esse filho da puta do Gai. Um prato cheio pra essa otacada que tem fetiches com personagens de cabelo platinado. O cara é elegância pura. Além do seu jeitão descolado que não tá nem aí pra nada, o que até de otaquista se dizendo que é frio como o Gai, ou otaquinhas com tara por ele não ia estar no gibi. Basicamente, durante parte do anime, o grupo de Shurato enfrenta guerreiros de patentes inferiores enviados por Indra. Até que chega o momento de um mini arco das 12 casas de Saint Seiya, né? Ou até mesmo dá pra comparar com os pilares de Poseidon. Aqui o grupo de Shurato precisa abrir uma passagem para ter acesso ao Tenkuden. Para isso, precisam entrar em 4 templos que guardam uma bola de cristal e irradiar uma grande quantidade de soma em cada uma delas
para que o portal se abra. Cada um desses templos possui uma representação: Templo de Genbo, Templo de Byakko, Templo de Suzaku e Templo de Seiryu. Essas figuras são representações da lenda chinesa dos 4 deuses celestiais. Conta que a terra e o céu foram divididos em 4 quadrantes, onde cada um representa um ponto cardeal, uma estação do ano, uma virtude. Essa lenda é constantemente explorada em diversos animes, como os 4 yokais que carregam os mesmos nomes desses deuses celestiais em Yu Yu Hakusho. Byakko seria o tigre do oeste, Genbo a tartaruga do norte, Seiryu o dragão do leste e Suzaku o pássaro do sul. Cada um desses templos está sendo guardado por um dos guerreiros devas subordinados de Indra. Assim, a elite dos soldados de Tenkukai são obrigados a lutar entre si, uma luta até a morte entre os antigos companheiros. Os 3 guerreiros que ainda seguem Indra são teimosos feito uma mula. Por mais que esfreguem na cara deles evidências sobre a má conduta de Indra, eles preferem continuar cegos à realidade. Até parece essa polarização política onde cada um acredita naquilo que quer acreditar, né? Nessa batalha, Dan, Kuya e Rengi acabam morrendo, obrigando assim o grupo de Shurato a sujar as mãos com o sangue de seus amigos. Apenas Gai sobrevive. Com o avanço dos protagonistas, Indra resolve despertar a Tríade do Demônio, que foram guerreiros Ashura que lutaram na guerra contra o Tenkukai há 10.000 anos atrás. Agora, pela primeira vez, o grupo de Shurato enfrenta adversários que estão em um patamar bem mais elevado do que eles. O primeiro deles é Kundalini, que mostra uma diferença esmagadora de poder. A segunda foi Trailo. Essa conseguiu transmigrar Shurato de volta para a Terra, apagando sua memória. Esses episódios em que Shurato vive uma vida normal com sua família são um dos episódios mais interessantes da série. E aqui nota-se que nem o avô de Shurato o considera lá um exemplo de inteligência. わしが小さい頃からこうして市内でポカポカ頭を殴ったせいでちっと故障したんじゃ。故障はしてないと思うけど。 Mas com o tempo, Shurato começa a ir se lembrando que tem algo no qual ele precisa resolver e tenta a todo custo retornar ao Tenkukai. O irônico é que durante o começo do anime o que ele mais queria era voltar para casa. Mas agora que retornou, ele sente urgência a completar sua missão. Novamente, aquilo que o Zemo falou sobre a jornada do herói em estar disposto a abrir mão de sua vida pacata, de seus entes queridos, para abraçar um novo mundo e cumprir um dever. No fim, o budismo se trata sobre o desapego, sobre abandonar o ego. Não sei se isso foi proposital, mas se encaixa na temática. Lembrando que passagens assim costumam acontecer em outros animes, onde os personagens acabam presos em outro mundo, passam boa parte da jornada querendo voltar para casa, mas quando acabam conseguindo um retorno prematuro, decidem voltar para sua jornada, como ocorre em Digimon e Guerreiras Mágicas de Rei Art. E o último do trio é a Kalanata, o mais poderoso. Ele mostra para Ryoma que foi responsável por sua morte na última guerra. Provavelmente deve ser assustador encarar frente a frente alguém que te matou em uma vida passada. Ryoma sente a pressão, mas acaba conseguindo derrotá-lo, mesmo que perdendo sua vida no processo. Assim abre-se as portas para a batalha final contra Indra. Um a um dos companheiros de Shurato vão perdendo a vida, Shurato é obrigado a ter uma luta até a morte contra Gai, Indra acaba derrotado e em seu leito de morte solta aquele blá 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 de esperar não ter um destino tão cruel em sua próxima vida. Lembrando que reencarnação é um tópico muito importante dentro do budismo e hinduísmo. Então Vishnu é salva. Em Saint Seiya, no fim do arco do santuário, a narrativa engana o público, fazendo-o acreditar que os protagonistas foram um a um perdendo suas vidas em razão da dramaticidade. Mas aqui, por conveniência de plot, Vishnu traz de volta à vida todos os guerreiros devas, causando aquele climão no palácio, com Rengi, Kuya e Dan, com aquela cara de bunda de kkkk, e aí, man? Não é que vocês estavam certos? Foi mal aí. Engraçado que Vishnu ressuscitou os Hatibushu, mas não reviveu Salas e Mayuri, que sacrificaram suas vidas para ajudar o grupo de Shurato. Também não reviveu o guerreiro Marichi, que foi uma vítima de uma doença que se espalhou pelo Tenkukai devido à ausência de Vishnu e morreu em uma batalha contra sua amada Rengi. Reviveram só quem era conveniente para o roteiro. Quanto a Gai, ele havia se tornado um Ashura e foi revivido por Shiva, o deus da destruição que comanda os Ashura. E assim inicia o arco final do anime.
Os Ashura invadem Tenkukai em massa, espalhando caos em toda parte. Não sei porquê, mas em muitos lugares e até mesmo em trechos da legenda dos episódios que assisti, retratam Shiva com pronomes femininos. E mesmo eu acho que tinha lembranças de Shiva como mulher. Talvez seja por sua aparência andrógena, ou talvez por confundir as minhas lembranças misturando com a Shiva de Mortal Kombat, sei lá. Mas Shiva é um deus, e ele costuma ser representado de forma andrógena mesmo. Mas tanto no áudio original quanto na dublagem brasileira, ele tem voz de homem. E com o mundo celestial tomado pelo caos, Shurato, cabeça de vento como sempre, para tranquilizar as pessoas diz: "Ah, de boa, se morrermos é só Vishnu nos reviver novamente." Mas aí a deusa diz que não vai rolar, que só dá pra fazer isso uma vez, que demanda muita energia. Outra conveniência de plot, tipo a festinha que se tornou ficar revivendo o personagem com as esferas do dragão, né? Então é revelado que eles precisam encontrar o Shakti do deus Brahma, que morreu na última guerra, pra assim poder derrotar as forças de Ashura. E assim descobrem que tanto Shurato quanto Gai foram escolhidos como sucessores de Brahma antes de sua morte. Por isso, só eles podem usar seu Shakti. Por esta razão, estimularam o crescimento do Soma Negro em Gai para que ele virasse a casaca e lutasse ao lado dos Ashura usando o Shakti de Brahma. Por isso que Shurato meio que acabava sendo tratado como especial durante toda a trama. Sendo assim, o Shakti de Brahma está para Shurato como a armadura de Sagitário está para Seiya. O estranho é que o Shakti é totalmente diferente no corpo de Gai e no corpo de Shurato. Apesar de ter elementos estéticos interessantes, esse arco passa muita sensação de mal animado. A animação desses episódios possui menos frames, dando um ar de bugado, o que acaba sendo um tanto broxante, já que a animação tem uma queda abrupta de qualidade logo em seu clímax. Com o desfecho desse arco da guerra com os Ashura, o anime se encerra com um mini arco de poucos episódios bem sem graça. Diria que a única coisa interessante é o fato do Ryoma se casar. Outro aspecto negativo ao meu ver é que durante toda a série, os 3 guerreiros enganados por Indra são pouco aproveitados. Temos pouca chance de vê-los em ação. No máximo no arco dos 4 templos, vemos alguns flashbacks mostrando relações interpessoais entre eles, suas motivações e tal. Minha avaliação da série no geral? Então, eu me diverti revisitando o anime. Tem um fator nostalgia por ter sido algo que marcou minha infância, o traço do anime é bonito, tem uma boa trilha, mas apesar de ter todo um plano de fundo interessante envolvendo o budismo e hinduísmo, a cada golpe desferido ou quando invocam o Shakti, eles recitam mantras budistas. Não marque Samanda Bodanã, Nandu Sawaka. Não marque Samanda Bazaran Sumbani Zumba Sawaka. Não marque. Até aquela arma do Shurato que na infância eu achava que parecia um fouet de bater bolo, na realidade é um Vajra, um artefato sagrado budista que representa a firmeza de um diamante e a luminosidade de um relâmpago. Mas apesar disso, acho que foram para uma abordagem superficial demais. Com toda a riqueza do budismo e hinduísmo, eles poderiam ter criado um enredo mais profundo, abordar questões filosóficas, construir um universo mais rico com base nos 6 mundos. O desenvolvimento dos personagens gira em torno do despertar da consciência. Muita coisa poderia ter sido explorada. Se tratando de um estúdio no nível da Tatsunoko e do plano de fundo de enorme potencial propiciado pelo budismo e hinduísmo, Shurato poderia ser muito mais do que, entre aspas, um clone de Saint Seiya e ter entregado algo único e criativo. Boa parte das lutas são sem inspiração, o roteiro de Shurato não é a coisa mais cativante do mundo. Apesar de ser um anime bonito esteticamente, existem trocentos personagens sem sal e com desenvolvimento quase nulo. Shurato em si é um personagem interessante, eu até acho ele mais legal que o Seiya do anime, que nesse caso prefiro o Seiya do mangá, lembrando que existem sim grandes diferenças entre o anime e mangá de CDZ. Mas no geral, o Shurato perde pra Saint Seiya em quase tudo, seja em dramaticidade, construção de universo, mesmo no anime que considera inferior ao mangá. Falando em construção de universo, achei o Tenkukai um lugar exageradamente utópico, que chega a ficar sem graça. Acho que poderiam ter mergulhado mais nessas culturas e terem criado um universo mais elaborado. Só a palestrinha de Shaka de Virgem sobre o ciclo das 6 existências possui uma atmosfera bem mais interessante referente aos mundos budistas. Então, no geral, apesar de ter elementos elogiáveis, acho que Shurato fica aquém do que se espera de um anime que usa tais elementos culturais com planos de fundo
e fica aquém do que se espera de um anime da Tatsunoko. Mas o vídeo não acaba aqui, Shurato tem uma sequência direta. Abordarei esse OVA com menos detalhes, afinal esses episódios são inéditos aqui no Brasil. Shurato Sousei no Antou pode ser traduzido como Shurato, a Batalha da Criação. OVA de 6 episódios produzidos em 1991, poucos anos depois do anime original. Se chama o anime de Shurato de clone de Saint Seiya, esse OVA, ele dá uma imitadinha em Hokuto no Ken. Eu sei que vão dizer, olha o Dan forçando o Hokuto no Ken de novo. Mas não tem como dizer que a abertura é Hokuto no Ken total. Mas as semelhanças ficam mais nesses elementos visuais, já que apesar da abertura sugerir, a história não se passa em um futuro pós-apocalíptico. Eu encaro essa abertura como algo simbólico. Ela representa o estado interno, espiritual e psicológico de Shurato. Ele está introspectivo, deprimido e se sentindo perdido. Por isso ele vaga nesse mundo em ruínas, um mundo sem cor. Eis que ele se ergue trajando seu Shakti, emanando energia, destruindo uma parede, que encaro como uma representação do momento em que Shurato se levanta, encara a situação e enfrenta seu apego. Então seu rosto se ilumina e ao horizonte ele enxerga o lindo e vasto mar, contrastando com as paisagens desérticas e caóticas na qual ele vagava, esboçando assim um sorriso. Agora ele encontrou a luz no fim do túnel, enxergando as coisas com uma perspectiva mais positiva, com as cores voltando à sua vida. Nessa história, os Hachibusho vão para a Terra após Rakusho sentir um estranho soma se manifestando no mundo humano. Dentre eles, Shurato é o único ser humano. Então cada um deles vem para a Terra e arruma empregos para se misturar com a população de Shinjuku. Dan, que é o cara parrudão, arruma um emprego de pedreiro, um ofício que no Japão carrega toda aquela associação com rebeldia e macheza. Reiga vira entregador de restaurante. Reng se torna garçonete e não parece se sentir nada à vontade com esse trabalho. Kuya mostra seu lado empreendedor, se tornando vidente no centro da cidade. E Hyuga e Ryoma arrumam um emprego mais legal. Fazem apresentações de heróis de tokusatsu em parques de diversões. Aliás, essas apresentações sempre foram muito frequentes no Japão, onde a criançada podia ver seus heróis favoritos da televisão fazendo várias piruetas marotas no palco. O Hyuga fazia o papel de um Metal Hero que lembra bastante Gyaban, Charivan ou Jaspion, enquanto o Ryoma fazia o papel do monstro. Enquanto a Shurato, ele está de volta ao seu mundo, mas as lembranças de sua existência e de Gai foram totalmente apagadas. E para aumentar os requintes de crueldade, ele mora como vizinho de sua família, fazendo amizade com seu avô e irmã mais nova, sem que eles saibam que na realidade são parentes. Talvez isso seja o ápice do desapego e do abandono do ego tão falado no budismo. Claro que uma situação assim acaba trazendo enorme tristeza. Shurato apresenta sintomas de depressão, passando o tempo sentado em seu apartamento escuro, cheio de baratas, introspectivo e melancólico. Queria tanto voltar para o seu mundo, mas agora que está de volta, ele tem que agir com sua família como se fosse apenas um simpático vizinho. E para variar, não para de pensar em Gai, o que acaba explicando a minha interpretação da abertura. A arte desse OVA está linda, a animação está bem melhor, principalmente se comparar com a saga do deus Shiva na série principal. Realmente achei que o fato da história se passar na Terra funcionou melhor que no utópico e sensal Tenkukai, apresentado no anime. Esse OVA tem todo um clima melancólico e um ar de mistério que o torna bem mais interessante e charmoso que a série original. Mais uma vez, Kuya e Dan têm participações quase nulas, mas em compensação dessa vez eles aproveitam bem a Reng. Eu sinceramente acabei gostando mais desse OVA, mas ainda assim não diria que são um primor ou que chegam a salvar Shurato como um todo. Mas acho que é praticamente obrigatório para quem já assistiu Shurato para conhecerem o real desfecho da história. Mas antes uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. Então, apesar de Shurato ter sim elementos elogiáveis, acho que esse é um caso de uma obra que fica mais no campo da nostalgia do que da qualidade de fato. Apesar de tudo, gostei da experiência de revisitar Shurato e agora com mais bagagem pegar elementos culturais e nuances que jamais enxergaria na infância. Então, se por um acaso gostaram dessa bagaça, metam um Rider Kick no joinha, se inscrevam no canal e por que não compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos e nos grupinhos otaquistas.
Até o próximo vídeo. Fui.